Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Banco do Brasil e um potencial de valorização expressivo nas ações do Banco do Brasil. Após essa queda, pessoal, grande correção tanto do Ibovespa, o Banco do Brasil acabou desabando na bolsa, batendo a mínima histórica, que já não é observada nos últimos 5 anos, tá? O único momento que o Banco do Brasil bateu essa mínima foi ali para julho de 2025, quando teve aquele início da crise da inadimplência do agro. O banco acabou caindo 36% da cotação da sua máxima. E agora, esse momento se repetiu novamente, pegando ali de fevereiro, desde quando o capital estrangeiro começou a sair daqui da Bolsa do Brasil, o Banco do Brasil, né, recuou 32% na cotação. E hoje está cotado por apenas R$ 18,36. No pregão de hoje, o Banco do Brasil chegou a testar R$ 17,80, mas aí a ação revalorizou novamente por um forte suporte, né? Muito difícil do mercado deixar o Banco do Brasil abaixo de R$ 18 por muito tempo, porque a ação ficaria muito barata, fazendo com que grandes fundos compradores acabassem aumentando posição e jogando o preço para cima novamente. Então até mesmo o Banco do Brasil, que está em crise agora, tem um limite, pessoal. Não é bem assim que a banda toca, né? Não é só porque o banco está com crise que ele vai ficar caindo para sempre. Existe sim um fundo. Eu vou mostrar para vocês aqui o fundo histórico de Banco do Brasil e um fator escondido que já pode sinalizar uma recuperação a partir dos próximos trimestres. E se esse fator se concretizar, o banco poderia destravar bastante valor para os seus acionistas. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e todas essas perspectivas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal, pelo menos por enquanto, né? Porque o Itaú está muito próximo. O Itaú já representa 35% da carteira e o Banco do Brasil representa 36%. Então perceba que basta aí alguns aportes, reinvestimento de proventos, o Itaú poderia chegar a ocupar a minha primeira maior posição e o Banco do Brasil ficar em segundo. Então, na verdade, eu considero que os dois estão meio que empatados aqui, né? Já não dá nem mais para considerar uma diferença tão grande. Qualquer valorização, qualquer aporte que acontecer em qualquer um dos dois já vai sobrepor. Mesmo assim, o banco é uma participação bem expressiva da carteira de ações do canal. Eu já monto a posição do Banco do Brasil há um tempo considerável. Eu consigo acompanhar esses dados aqui pelo Gorilla View, né? Um aplicativo aqui de graça que você pode gerenciar a sua carteira. Pablo, eu não tenho dinheiro para o Investidor 10. Tá aí a solução. O Gorilla View, ele é totalmente gratuito e ele pega a sua carteira desde o estado inicial, desde quando você começou a investir na bolsa. Perceba que minha carteira, desde 2022, está performando bem. O Banco do Brasil, mesmo com toda a queda, ainda segue me dando 72% de rentabilidade, que dá mais de 17% ao ano na média nesses últimos 4 anos. Então perceba que eu paguei tão barato pelas ações que, na verdade, meu PM hoje, o meu preço médio real do Banco do Brasil, já considerando o reinvestimento dos dividendos, é de apenas R$10. Então fica meio que quase impossível perder com ações do Banco do Brasil, né? Que para ele bater R$10 eu começar a ter prejuízo, tecnicamente ele deveria ficar cotado por um PVP na faixa de 0,30, algo, né, que historicamente nunca aconteceu no banco, nem mesmo nas crises mais severas, quando o banco chegou a dar prejuízo, ele ficou cotado neste nível. E hoje, com o ROI na casa de 8%, por mais que seja baixo, o mercado não pagaria 0,30 de PVP, apenas se de fato o banco desse prejuízo. Não é o cenário base, está muito longe disso acontecer. E por quê? Né, tanto o banco, mesmo nessa crise atual, ainda lucra seus quase 4 bilhões por trimestre, pessoal. Então o Banco do Brasil tem muita gordura, né? Fora as subsidiárias do banco que dão aí resultados bilionários para ele. O que tem acontecido com o Banco do Brasil no curto prazo é de fato uma crise de inadimplência, né? O banco continua sólido. Quando você pega aqui o resultado do banco, se você não olhar para lucro líquido e inadimplência, você olha que a margem financeira bruta segue aumentando,
O banco segue crescendo a sua margem, despesas administrativas seguem controladas, receita de prestação de serviços segue aumentando cada vez mais e o capital do banco segue muito confortável. Então perceba que o banco segue sólido. Tem crescido sua carteira de crédito, é o segundo maior banco aqui do país em carteira de crédito expandida, 1,3 trilhão. Só perde para o Itaú, né? Que está em top 1 banco maior aqui do país todo. O Banco do Brasil acaba sendo o segundo maior banco aqui do país. Então perceba que, de fato, né? Ele tem aí uma asset bem violenta, pessoal. Não tem jeito. O Banco do Brasil, ele é muito expressivo. E perceba que a representatividade dele no setor agro acaba sendo expressiva. 38% de todo o agronegócio ligado está na soja, a arroba do boi, né, para pecuária, e o milho, que representa 8,6% de toda a carteira do Banco do Brasil. Então, qual que é o fantasma do Banco do Brasil no curto prazo? O que tem acontecido com ele? Qual que é o vilão? O vilão do lucro é a inadimplência. O lucro está de 3,9 bilhões. É um lucro baixo? É. Para os padrões de Banco do Brasil, né, que lucrava seus 9 a 8 bi por trimestre. Mas o que tem corroído essa rentabilidade é justamente o custo de crédito. O custo de crédito do Banco do Brasil está muito alto e a inadimplência como um todo está em 5,6%, a maior da história do Banco do Brasil nos últimos anos. Então, essa inadimplência cedendo para os próximos trimestres pode abrir espaço para o banco recuperar o seu lucro. Dado de que um sinal de que o Banco do Brasil possa estar no seu fundo do poço é o índice de cobertura. O banco provisionou menos do que o necessário neste trimestre, denotando de que ele acredita que para o segundo semestre deste ano ele já terá uma recuperação na rentabilidade. Quando eu falo lucro líquido aumentando, e a inadimplência pode voltar a ceder, caminhando para uma recuperação gradual, né? Perceba que, na verdade, não foi nem o agro, né, que acabou atrapalhando nesse trimestre, sim a inadimplência para a pessoa física, que acabou disparando no seu cartão de crédito. Então, perceba que a de 30 dias subiu e a inadimplência 90 dias acabou subindo forte. Mas o banco cita que foi algo muito pontual e já para os próximos trimestres a inadimplência para a pessoa física vai se equilibrar novamente. Não é à toa que ele acabou provisionando até menos do que o necessário, porque ele sabe que essa inadimplência vai voltar a cair. Outro ponto que mostra que o Banco do Brasil já está próximo de uma recuperação é que a gestão já manteve o seu guidance, né? Finalmente eles pararam de ficar mudando esse guidance toda hora. O mercado estava muito desconfiado. Agora esse guidance trouxe mais firmeza. E a própria gestão olha que o Banco do Brasil esse ano vai aí, né, ver melhora no agro com a MP 1300, né, e 76, pessoal, promete fazer com que o Banco do Brasil tenha uma recuperação, comece a recuperar créditos problemáticos. Então, a partir do segundo semestre, a MP do Agro 1376, que o governo federal disponibilizou para reorganizar as dívidas, vai fazer já com que o Banco do Brasil tenha um controle mais afiado da inadimplência. Por isso que a gestão está confiante, por conta do governo. O governo vai ajudar o banco a se recuperar, porque o governo é o maior acionista e se beneficia quando o banco está reportando bons resultados e pagando bons proventos. E se essa MP tiver êxito já no curto prazo, podemos ver uma melhora no lucro expressiva a partir do quarto tri, já observando os primeiros sinais no terceiro trimestre de 2026. Por isso que eles mantiveram o guidance, acreditando que já para o segundo semestre o banco vai ter uma recuperação, mesmo que seja módica. Eles veem de que o guidance do banco vai atingir o pico de custo de crédito, na casa de 65 a 70 bilhões, e já para o fim do ano, a probabilidade da banda inferior do guidance acaba sendo a mais realística, o banco atingindo 18 bi de lucro. Para isso acontecer, o banco já lucrou no primeiro semestre 7,3 bilhões de reais, né? Ele teria que lucrar 10,7 bilhões para os próximos 2 trimestres. E aí, consequentemente, se a gente diluir isso em 2 trimestres, o banco teria que dar uns 5 bi de lucro por tri. Algo que eu não acho que vai acontecer. Muito provável que vai acontecer isso, tá? O banco reportou-se na casa de 3 bi no início do ano. Aí, pro próximo, ele vai reportar uns 4,2, 4,3 bilhões. E aí, pro próximo, ele pode ter uma aceleração forte, indo para 6,5 bilhões, podendo bater a meta do guidance, né? Que a volatilidade do lucro do Banco do Brasil é bem alta. Se o banco acabar provisionando muito menos por um trimestre, o lucro já pode saltar fortemente. O mercado pode começar a reprecificar as ações mais fortemente do Banco do Brasil a partir do quarto tri. Fora que já vai ter passado o período de eleição, né? Não nos esqueçamos, pessoal, que vai ter eleições presidenciais em outubro e as estatais federais costumam ter bastante volatilidade, tanto para cima quanto para baixo. Então o Banco do Brasil poderia cair ainda mais se algum presidente
de esquerda avançasse no poder, como é o caso do Lula, né? O mercado não gosta da gestão do Lula para o Banco do Brasil. Então, consequentemente, ele poderia ter muita volatilidade. Se um governo de direita acabar avançando nas urnas, o Banco do Brasil pode acabar decolando na cotação, até fechando o gap do valor patrimonial. E esse é um dos pontos que eu acho o banco tão barato, porque tanto uma recuperação do banco ou até mesmo um cenário eleitoral mais favorável poderia fazer as ações do Banco do Brasil fechar o gap do valor patrimonial. Hoje o banco tem um VPA por ação na casa de R$ 33, então consequentemente hoje as ações cotadas a R$ 18,35 dividido por 36,01, o banco está apenas por 0,55 o PVP, o que é as mínimas históricas e já não é observada desde a pandemia da Covid. Então perceba que o banco segue muito barato. Para ele voltar para uma vez o valor patrimonial, as ações do banco precisariam subir 81% na cotação, te trazendo o potencial bem expressivo. E se você mira essa recuperação do lucro já para o médio prazo, o seu dividendo também pode vir turbinado, porque ó, pense bem, hoje o banco está valendo 105 bi na bolsa. Se o banco voltar a lucrar seus 6,5 bilhões por trimestre, você estaria trabalhando numa uma banda de 26 bilhões de reais de lucro projetado para 2027, o que não seria nada irreal se o banco conseguir de fato reverter essas provisões que estão extremamente altas. Se já com provisão ele está lucrando 18 bi, 14 bi, imagina só sem provisão. Esse lucro pode dobrar com muita tranquilidade. E aí hoje você teria aí, na verdade, uma relação preço-lucro no Banco do Brasil de apenas 4 vezes, projetado para 2027, te proporcionando um dividend yield com a normalização do ROI e leve aumento do payout na faixa de 8,7% ao ano. O banco já voltando a ter um lucro de 26 bilhões e um patrimônio líquido provável no ano que vem de 200 bilhões, você teria um ROI voltando para o seu custo de capital de pelo menos 13% ao ano na média e já recuperando a rentabilidade mais fortemente a partir de 2028. Então perceba que o Banco do Brasil virou um case de recuperação, mas é uma recuperação que agora está mais visível, né? Por conta do quê? Por conta da MP, não é nem por conta do agronegócio, né? Então perceba que a MP veio aí já para ajudar, dar esse socorro no Banco do Brasil no curto prazo, para que ele consiga já aumentar esse lucro e já desfrute de uma recuperação mais linear, olhando para o médio prazo. Então essa é a minha visão com o Banco do Brasil. Está barato e projetando uma recuperação que já pode acontecer, o mercado pode elevar as ações. No curto prazo a ação caiu por 2 motivos. O primeiro motivo é que o mercado é muito curto prazista, né? Ele acha de que esse cenário vai se perpetuar para sempre, mas se esquece de que no Bradesco aconteceu a mesma coisa. Se aconteceu uma reversão das provisões, o banco já poderia trazer um resultado maior e o mercado jogar as ações lá em cima. O mesmo aconteceu com o Bradesco. Quando trocou a gestão do banco, o Bradesco, né, estava lucrando ali seus 2 bilhões, o mercado não estava dando atenção de que a inadimplência já tinha começado a dar alguns sinais de melhora. O banco já estava sendo mais restritivo na concessão de crédito. E o mercado precifica isso tempos depois. O mercado ele quer ver isso se materializar para colocar no preço das ações. Ele está perpetuando de que o banco ficará ruim para sempre. Algo que não é razoável de você pensar. O banco, claro, não vai voltar a ser a estrela do mercado de repente, mas também não vai ficar nesse péssimo resultado por muito tempo, que isso prejudica até mesmo o governo, né? O seu maior acionista de referência. Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Essa planilha é show de bola, totalmente vitalícia, automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu deixei disponível para vocês na bio do canal. Basta acessar aqui na parte de mais e você já será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês seguem comprando ações do Banco do Brasil. Em particular, não estou comprando no momento porque estou focando em outras, mas se o Banco do Brasil não representasse a maior posição da minha carteira ou eu estivesse focando nele, coisa que eu não estou, porque eu estou tendo que fortalecer em outras, né? Até para eu conseguir fortalecer um pouco o meu dividendo de curto prazo, eu com certeza estaria comprando este preço, porque olhando para uma recuperação, o banco está bem descontado. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!